many shades of night are falling. It's twilight time. Fala, e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago de Barney, você está no Filodoxia para um bate-papo, para uma resenha sobre luto, morte e outras cositas mais em WandaVision. Simbora! This is really happening. Like days of old, lighting the spark of love that fills me. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que essa pulsão de morte maruta pegue a todos nós, deixa o seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito, deixa um comentário no final, ative o sininho para receber as notificações e, agora sim, bora começar! Bom, antes de tudo e mais nada, esse vídeo aqui, ele não tem spoiler, tô gravando ele antes do final da série, que vai ser lá em março, com seu 9º episódio, então aqui eu vou trazer algumas impressões sobre luto, psicologia, psicanálise, filosofia, dentro do contexto aí de WandaVision, usando a série como plot. Já adianto logo de antemão que tô gostando da série, gosto dessa pegada da fuga, de alguma forma, da fórmula Marvel, mas não é sobre isso que a gente vai falar não. Então esse vídeo vai ser um grande... Momento filosófico. Vou deixar aqui linkado na descrição alguns materiais, PDFs, tudo que eu for encontrando sobre o tema, para você, caso queira, dar uma passeada, dar uma navegada para além deste vídeo aqui, beleza? Então a gente vai discutir aqui sobre morte, sobre luto, sobre psicologia, psicanálise, filosofia, como eu disse anteriormente. Lembrando que a minha especialidade é filosofia e passeando um pouco nas áreas de antropologia, de linguagem e tudo mais. Vamos começar então falando de alguma coisa que todo mundo fala, mas que não tem muito arcabouço científico, que são as 5 fases do luto. Editor, coloca aqui na tela as 5 fases do luto. Essas 5 fases do luto ali, ela aparece na série, sobretudo na sua 3ª e 4ª fase. Na 3ª fase ali tem a questão da barganha, né? Lembrando que essas fases não são universais, barganha ou negociação, e a fase da depressão. Acho que a Wanda se encaixa um pouco aí. Lembrando que, segundo as minhas pesquisas, na cultura russa há um certo tabu sobre a morte, assim como também há na cultura monoteísta de modo geral ocidental, mas há um tabu com relação à morte, e pensar a história da Wanda como uma história de abandono, onde ela perde seu irmão, onde ela perde esse ser que ela adota, que ela pega como marido, que é o Visão. Então todo esse luto, todas essas perdas da Wanda, de alguma forma, iniciam essa necessidade desse momento de terapia. E aqui eu já começo dizendo uma coisa muito interessante com relação a Freud, e aí eu chamo já Freud aqui para nossa conversa. Freud vai falar, é claro, da teoria da psique, da topologia de Freud, e de ego-superego, do inconsciente, da pulsão de morte, e ele vai falar também, sobretudo, do que a gente já tem aqui na Marvel, que é o Thanatos, essa pulsão de morte, essa vontade de aniquilação, essa non-luntas, esse zero de vontade. A gente poderia aqui chamar Schopenhauer para falar um pouco disso, desse zero de vontade que também já aparece em Freud, que é posterior a Schopenhauer, e de alguma forma também Freud vai trabalhar o eros, o desejo, a pulsão de vida em alguma medida. No final da sua biografia, ele vai trabalhar um pouco essa noção, casando ou mesclando essas duas forças titânicas que vêm lá da mitologia grega, que é o Thanatos, o eros, e aqui você tem na mitologia Marvel o Thanatos apaixonado pela Hela, isso nos quadrinhos, né? Pela deusa da morte. Tem essa noção, junto com o Blip, com o estalo, daqueles que se vão, daqueles que ficam e que se transformam. Dentro da perspectiva de WandaVision, é importante lembrar aqui em Freud que o ego, o eu da Wanda, e todos nós, né, tem uma coisa de querer sofrer, ele é masoquista, e o superego, ele é sádico, ou a ideia do não podes, a ideia do não deves. Então você junta o masoquismo do eu com o sadismo do super-eu, nossa, e aí faz uma junção maravilhosa. E aqui é importante, eu trago para o nosso papo o psicanalista, o querido psicanalista Christian Dunker, falando sobre como superar, como essa superação do trauma do luto, até uma espécie de analogia com a joia do Visão. A gente tem que fazer um trabalho para, vamos dizer assim, superar esta perda. O que significa então superar essa perda? Significa passar por um conjunto de ações psíquicas que terminam por integrar no interior do eu, por introjetar simbolicamente no interior do eu aquilo e aquele que foi perdido. O luto então se encerra com essa integração e ele produz também uma abertura para o quê? Novas possibilidades de amar, novas possibilidades de se vincular, novas possibilidades de caminhar nessa jornada.
É como se a gente fosse pegar essa massa de coisas que alguém, quando é querido para nós, representa e fosse comprimindo isso, restando ao final uma espécie de pedra, né, de núcleo duro que cabe no nosso bolso, que não nos atrapalha na viagem vindoura e que no fundo nos ajuda, né, a reencontrar e produzir encontros mais ricos e desejantes no que se seguirá. E aqui em WandaVision, toda essa realidade criada está muito na fase da negação, de alguma forma, porque o ego dela não supera mais o trauma, não supera mais a morte, ela quer trazer o seu ente querido para junto dela, mas na verdade esse ente querido é ela. E até o Visão no 5º episódio dá uma dica. Talvez isso tenha começado de um modo inconsciente, mas agora você está tomando consciência, assim como eu estou tomando consciência. E aí você junta também com Goethe, a questão de Fausto e o Mephistos, que é esse demônio que brinca e aposta com Deus, qual é a natureza humana, se a natureza humana é boa ou é má. Pasmem, ela não é nem boa nem má, ela simplesmente é, na minha perspectiva. Não há esse maniqueísmo tão nítido e tão claro assim. Então se houver, e ainda como eu disse, estou gravando antes do final da primeira temporada, se houver o demônio Mephistos aqui na série, não sei se ele vai existir, tem essa brincadeira interessante aqui de dar à Wanda o que ela quer, aí esse domo, né, esse hexágono, esse hex, aquele domo, de alguma forma, talvez ela dentro da sua cela tinha uma TV, e nessa TV ela acreditava e via que o mundo das margarinas, o mundo das séries americanas, que passavam talvez tardiamente na União Soviética, era um mundo de alegria, era um mundo de felicidade, então era um mundo onde ela poderia se refugiar dentro de uma memória infantil afetiva. E não por acaso ela leva o seu luto justamente para esse espaço, justamente para esse consumo desse modo de vida, desse American Way of Life. Vale aqui lembrar a deusa eslava sobre a morte, Marona ou Marzona, depende aí da pronúncia. Vale também citar que na cultura do candomblé nós temos o Mulu, que o seu sincretismo é São Lázaro. Lázaro, que é aquele que Jesus ressuscita da morte, justamente isso que acontece de alguma forma é aquilo que dá a Jesus ao seu caráter de divindade, ressuscitar e descer à mansão dos mortos, ressuscitar ao terceiro dia e ter o seu corpo glorioso. Então tem uma perspectiva mítica, religiosa dentro de toda essa visão sobre a morte. E aqui vale trazer mais uma vez, de modo mais sucinto, falando em divindade e a Santíssima Trindade aí da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, que é o Freud, justamente, a ideia de pulsão de morte e a sua topografia do inconsciente humano. Vale também trazer Lacan, que de alguma forma simboliza, trata da noção do símbolo e da palavra e ressignifica a noção de pulsão de morte, para além de uma visão biológica que haveria em Freud, e a Melanie Klein, que trabalha a ideia de pulsão de vida e pulsão de morte, uma analogia minha que eu faço, próxima à cultura hindu, a dança astral do bem e do mal, na verdade, junto aí com Shiva, a dança da criação e da recriação. Então não é possível pensar pulsão de vida sem pensar a pulsão de morte, ambas estão ali interconectadas. Isso aparece aqui em WandaVision, sobretudo lá no 5º episódio, quando a gente começa a ver que no episódio que surge a cor, no final, quando a cor começa a vir, é quando a vida começa a chegar ali em WandaVision. E toda a noção ali dentro desse ambiente de WandaVision é uma noção que trabalha com a filosofia, e a gente pode chamar o filósofo Edmund Russell, pai da fenomenologia, que trabalhou com Heidegger, que é a ideia de que toda consciência é consciência de algo. Todo o universo em WandaVision, tudo que nós percebemos é, de alguma forma, a nossa percepção sobre a realidade e não a coisa em si, não a essência da coisa. Então aquele Visão que está ali é o Visão de acordo com a Wanda e todo o resto e todo mais, para além dos personagens secundários, para além daqueles que não estão sendo controlados ali. Então o Edmund Russell, com relação à fenomenologia, diz que toda consciência é consciência de algo, há uma espécie de projeção, de transferência daquilo que é a expectativa de Wanda, só que as coisas começam a tomar consciência, e o próprio Visão diz isso para Wanda quando ele diz que talvez tenha começado isso tudo aqui de modo inconsciente, mas agora você e eu estamos tomando consciência. E o Visão vai ser essa grande força, esse grande embate, me parece já de cara, que é uma espécie de superego, né, na linha freudiana, e a Wanda ainda está trabalhando na figura do id, do sim, eu quero agora. Voltando lá para a fenomenologia de Russell, a gente pode rastrear e puxar Heidegger com a ideia do Dasein, do ser para a morte. Nós somos seres para a morte. Em alguma medida, ou grande medida, a morte é aquilo que dá sentido à vida. E a Wanda está vivendo uma vida inautêntica porque ela está vivendo um projeto, uma projeção que não é a realidade. Ela tem que, de alguma forma, se libertar disso para passar a viver uma vida autêntica. Dá também para trazer aqui para esse nosso papo Schopenhauer com o Noluntas, o zero de vontade. Já que a vida é tédio, sofrimento e dor, poucos momentos a gente tem o cessar da vontade. Quando bebe um copo d'água já dói tudo de novo e ela não quer voltar a sofrer, ela está recusando isso. E o Schopenhauer vai falar da arte, vai falar da meditação como formas, e até eventualmente da morte do corpo, como se fosse uma pulsão
pulsão de morte como um zerar, um cessar dessa vontade. Para fechar aqui, trago Nietzsche. Nietzsche que vai trazer a ideia de eterno retorno do mesmo. Nesse sentido, a Wanda não é esse super-homem de Nietzsche. Ela não trabalha nessa lógica ainda de Nietzsche. O que Nietzsche vai dizer? Ele vai falar que moralmente a gente passa por pelo menos 3 estágios, não de modo encadeado ou necessariamente assim, mas ele fala do estágio de camelo, de leão e de criança. O camelo, o leão e a criança tem a ver com dizer sim à vontade do mundo. A Wanda não é nem camelo, que aceita tudo, mas também tampouco é criança, que diz que tem uma força criativa. Ela está num período reativo, ou seja, ela está negando a morte do seu irmão, do seu marido e etc. e está reativa a isso. Ela precisaria passar para um momento de criança, onde ela esquece, onde ela tem um esquecimento ativo de tudo que aconteceu, de alguma forma segue adiante e se torna essa super-humana, essa super-mulher, assumindo parte desse luto como força criativa para poder seguir adiante. E nesse contexto, talvez até, além de recriar ou ter os seus gêmeos, ela pode até recriar ou trazer de volta o Visão na versão branca dele que tem nos quadrinhos, né? Que é um outro tipo de Visão. Acho que o Paul Bettany tem esse apelo, quem sabe, né? Sabe como é o quadrinho, tudo pode acontecer. WandaVision é uma série assim que tem trazido essa perspectiva da morte pra gente, assim como muitas outras obras, como por exemplo Piece of Woman, que tá lá na Netflix, tem Nomadland, que trabalha a noção de morte. Tem também a série que é muito famosa, que é uma novela muito da boca, eu tenho gostado bastante, que é This Is Us. Isso lembra um pouco a gente, porque o Jack Pearson, que aparece na série, que é aquele homem idealizado, ele é justamente isso, uma projeção, uma idealização daquela mulher, daqueles filhos, daqueles amigos, projetando um sujeito que pós a morte, e esse luto é muito potente dentro da série, de alguma forma torna-se um eu ideal, um sujeito ideal, algo que nunca vai ser alcançado. Olha aí como bate aquilo com o início que eu falei. O eu, o ego é masoquista e o superego é sádico. Ele gosta de fazer a gente sofrer. Eu acho é pouco. WandaVision foge da Fórmula Marvel, que bom que ela foge da Fórmula Marvel, e lá pra março, quando acabar a série, eu trago a minha resenha completa aí dessa primeira temporada. Espero que você tenha gostado desse papo, deixa aí um comentário se eu falei alguma besteira, se faltou alguma coisa, dá uma olhada aí nos links aqui embaixo, e é isso, pessoal, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau, valeu!